Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez com o nosso bispo Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, para conversarmos um pouco sobre temas que as pessoas perguntam através do site do bispo, domhenrique.com.br. E bem-vindo, Dom Henrique. Alegria estar aqui com o senhor mais uma vez. Obrigado, Guto. Minha saudação em Cristo para você. Deus abençoe. Dom Henrique, hoje eu queria conversar com o senhor sobre o seguinte. Na televisão, nos veículos, nas mídias sociais, vem se discutindo muito a questão da manifestação da arte, da liberdade de expressão. Nós temos alguns pontos a pensar. O Quir Museu em Porto Alegre, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o espetáculo que mostrava ali a imagem de Nossa Senhora Aparecida e o Homem Nu. São esses três pontos principais que vem sendo comentado muito pelas pessoas. A referência a símbolos religiosos, a pedofilia, a zoofilia, são temas que hoje estão sendo comentados por muitas pessoas no nosso país e no mundo todo. O que pensar, Dom Henrique, como igreja nesse sentido, como cidadãos, como cristãos, em toda essa onda que vem acontecendo quando se fala da expressão da arte? Se fala disso, se fala, né, da liberdade de produção artística, se fala no direito à liberdade de expressão, se fala na questão da censura, se mistura um bocado de coisa, né? Primeiro que tudo, o que é a arte? É muito difícil definir arte, né? Poderíamos dar assim, algumas ideias, algumas características para aproximar um pouquinho o sentido da arte, né? Primeiro é uma produção humana, depois a arte requer uma certa técnica, não é qualquer coisa. Se eu jogar aqui simplesmente tinta no chão e fotografar, isso não é arte, né? A arte requer então uma certa técnica. A arte, ela tem uma dimensão estética, ou seja, ela tem que, de certo sentido, comunicar algo. E essa dimensão estética tem a ver com harmonia, com equilíbrio, não é? Com a beleza, que faz com que aquilo transmita uma mensagem. Uma arte que transmita o nada não é arte, é nada, né? Então, e a arte, e aqui uma coisa importante, se pergunta, a arte tem uma função ou ela é gratuita? Olha, a arte é uma coisa muito nobre porque ela deve exprimir aquilo que é mais inexprimível no ser humano, a sede do bem, da verdade, do infinito. A arte ela deve transmitir de um modo ou de outro, pode ser na música, na pintura, na literatura, as grandes saudades, as grandes questões humanas. Nesse sentido, a arte, ela é arte de verdade quando exprime o bem, quando ela solta, libera o que tem de melhor no ser humano. Porque pode ser que exista uma contra-arte. Vamos supor que é uma arte para difundir o nazismo, o racismo. Vamos supor que eu faço uma mostra de fotografia para mostrar a decadência e a inferioridade dos negros. Isso é arte? Vamos supor que eu faço uma sessão de fotografias para mostrar favelas de São Paulo, para dizer que pobre é uma miséria na sociedade, é uma doença na sociedade, e que aqueles pobres, a maioria é nordestina, e nordestino é uma sub-raça. Veja, isso é liberdade de expressão. Isso tem técnica, o fotógrafo foi lá e fez estudinho. Isso pode ser considerado arte? Isso pode ser veiculado livremente no país? Então veja como é interessante, né? A arte é bela, o artista deve ter todo o direito de criar, de exprimir, mas a arte, a liberdade do artista não é absoluta. Absoluto só Deus, né? Se a arte dele contribui para o bem, se a arte dele contribui para o entendimento, o congraçamento, a solidariedade, veja, um plus, quer dizer, um mais de humanidade e de humanização na sociedade, essa arte, ela é acolhida, ela é boa. Mas se a arte ela é para desagregar, para destruir, sobretudo para ferir valores caros aos outros,
e valores que construíram e são matrizes de uma cultura, essa arte deve ser rejeitada, porque ela desagrega, ela quebra. Alguns falam, tão interessante, na liberdade, né? Claro, a liberdade a Constituição garante, mas a Constituição também garante o direito, veja, dos outros terem suas convicções, suas crenças, seus valores respeitados. Quando alguém pega uma imitação de hóstia, veja, não está pegando uma coisa qualquer, veja, é um significante que aponta para um significado. Não é fazer referência. É uma hóstia, somente. entende? Então, aquilo, e vilipendio é vilipêndio mesmo, é crime. E deveria ser punido penalmente. Se eu pego a fotografia da sua mãe, eu não peguei a sua mãe, eu peguei a fotografia dela, ou da mãe do artista, e a exponho, faço uma montagem que a denigre, isso é crime. Então não adianta subterfúgios. Interessante que alguns que criticam a censura queriam muito censurar biografias, não é? Artistas que eu vi recentemente num programa defendendo são hipócritas. Hipócritas. Quando foi para defender a biografia deles, estavam defendendo a censura. Aí sim, censura. Veja, mas eu não entro nessa discussão. O que eu quero mostrar é a hipocrisia da dupla medida. Entende? Não, olhe, Deus me livre do Brasil ter censura. Deus me livre. Agora, Deus me livre de ver o meu país com uma minoria anticristã, uma minoria que odeia a sociedade, a cultura judeu-cristã, e vai aos pouquinhos minando tudo o que é conceito de família, tudo o que é conceito de religião, tudo o que é conceito de valores, de moral sexual. Deus me livre de uma sociedade repressora. Deus me livre que as pessoas não possam exprimir suas ideias e sua criatividade. Mas também Deus me livre de ver esses grupinhos querer se impor à sociedade. Né? Então, diz assim, mas tem tanta obra de arte belíssima que chocou. Sim, às vezes a arte choca. Às vezes a arte dá uma sacolejada para acordar. Não é? Isso faz parte também. E quando a arte choca, gera polêmica. Agora, outra coisa é quando você pega eu usei uma palavra, vou usar novamente. Eu sou nordestino. Quando você pega qualquer porcaria, tá certo? E quer considerar aquilo ali, quer dizer, que faz para chocar e para denigrir os valores dos outros, aqui é bem diferente. Por que pegar nossos símbolos religiosos? São sagrados para a gente. Peguem não. Uma coisa importante, Dom Henrique, em algumas justificativas se fala o seguinte, por exemplo, no Quir Museu em Porto Alegre tinha um Cristo, né, crucificado, com várias mãos de deuses, né, tudo. E o artista disse, não, aquele que eu desenhei não é o Cristo. Né? Ali não é o Cristo, por exemplo. Então, pegaram também um escrito de um outro artista. Não, aquela imagem não era Nossa Senhora, não era Maria. Não, faz assim. A gente discute argumento inteligente. Bobagem para enganar a trouxa, não, porque a gente não é trouxa. Né? Não, aí a gente não discute. Não é? É como eu já disse, pegar a mãe do quem disse isso, colocar e dizer, e denigrir, dizendo, mas não é a mãe, não, eu peguei uma pessoa assim à toa. Não, a gente é inteligente, não vamos discutir as coisas sérias. Então vamos fazer assim, já que a gente está falando para católicos, olha, nunca queiram a censura é péssima. Tá certo? A gente vive numa sociedade democrática. Agora, não deixem nunca que denigram a nossa fé. Denigriu, grite. Grite nas redes. Se for alguma empresa que financiou, boicote a empresa. Boicote. Isso chama-se democracia. Isso chama liberdade, a verdadeira de expressão. Não fique só esperando que os bispos falem. A igreja somos nós. Fale você. E pode também processar, de qualquer parte do país. Se você se sentir agredido moralmente por isso, processe e deixe a turma gritar. Às vezes nos programas de grandes emissoras, chamam para dar opinião gente de um lado só. Isso.
porque às vezes são emissoras que estão com uma ideia, uma ideologia de gênero, ideologia contra a família, ideologia contra valores cristãos, aí passam isso em novelas, em programas que parecem assim bem cultos, mas não são, é pura, vou dizer outra palavra ruim, é pura picaretagem intelectual, está certo? É danado porque agora com as redes sociais as pessoas podem falar. Então não é só mais alguém que fala atrás do microfone e os outros têm que ficar calados. Isso, o nome disso é democracia. Isso sim. Então sem censura, mas com respeito a todo mundo. Nós cristãos, e de qualquer religião, budista, muçulmano, cultos afros, veja, de matriz africana, católicos, evangélicos, nós temos o dever de respeitar. Nada de intolerância, nada. Mas nós temos o direito de ser respeitados. Nós queremos, nós exigimos respeito. Esse país, muito do que tem de bom, inclusive muitíssimo da sua cultura, deve à Igreja Católica, deve aos valores cristãos. Os antepassados desses que vilipendiaram os símbolos católicos, comungaram, veneraram a Virgem Maria, colocaram sua vida e sua esperança em Jesus Cristo. Nos respeite. E nós respeitaremos vocês de todo o coração, porque inclusive Cristo nosso Senhor nos ensina isso. E quando não fazemos isso, somos infiéis a eles. Eu penso que é essa o caminho correto. Muito bom, obrigado, Dom Henrique, pelas suas palavras, e deixe aí uma palavra para todo esse povo que continua lutando. Nós temos visto tanta gente na internet lutando, né, Dom Henrique? Olhe, façam isso, lutem. Agora, por favor, lutem sem ranço ruim, lutem com a paz de Cristo. A luta não é para a gente prevalecer sobre ninguém. A luta é para que todos, porque são imagem de Deus, tenham a sua dignidade respeitada. Tem o seu direito de se exprimir, tem o seu direito de viver sua vida, até de ser ateu. Eu recentemente vi um poema declamado aqui por um nordestino, um poema tão bonito que dizia que Deus é o dono até da fé dos ateus. Pois é, então os ateus também têm direito de não crer. Né? Os que não gostam do cristianismo têm direito de não gostar, agora só não têm o direito de nos desrespeitar e de agredir nossos símbolos. Reaja. Mas lembre, reaja sem perder a paz, reaja com espírito de tolerância, com mansidão e firmeza. E que nosso Senhor nos ilumine pelas preces da Virgem Mãe Aparecida, que neste mês com tanta alegria estamos celebrando. Deus abençoe você.